E hoje nós vamos bater um papo com esse cara simpático que está aí já na tela, que você está acompanhando, que é o Gilberto Vilela. Que bom estar aqui nesse momento de troca de informações. Olá, você que nos acompanha aí através das redes sociais, você que nos acompanha neste espaço, que é um espaço de informação e de comunicação. E muito obrigado à equipe do Jornal Espaço e de todas essas plataformas de comunicação pela oportunidade de estar aqui para a gente trocar informações sobre o mundo da comunicação. Pois é, hoje vai ser um falatório danado aqui, né, gente? Porque já deu para perceber que o moço aí, o Gilberto Vilela, é bom de prosa, né? Como todo bom mineiro, né? Já é bom de prosa e é versátil, né? na conversação. Afinal de contas, Gilberto, você é jornalista, foi assessor de comunicação da Câmara Municipal de Itaúna, né? Por um período, mas o que você tem feito da vida? Graças a Deus tem essa versatilidade, como você disse, Luiz, e eu vejo que temos mesmo que buscar por isso, porque o mercado exige. Então, eu, no lado profissional, eu me formei em comunicação social, em jornalismo, eu também me formei em pós-graduação em marketing, sou pós-graduado em comunicação e oratória e tenho várias formações também na área de educação. Essa área que tanto complementa a comunicação, principalmente na área de educação e educação especial. E ao longo da minha vida eu trabalhei em áreas administrativas, eu trabalhei também durante 8 anos, eu fui o primeiro assessor de comunicação da Câmara Municipal de Itaúna. E depois disso, eu passei a trabalhar em áreas administrativas da Câmara e hoje eu assessoro um vereador específico, que é o da Lua, vereador, e eu trabalho com ele já na assessoria, onde tem também essa oportunidade de desenvolver a comunicação. E além disso, Além disso, há mais de 15 anos, eu me envolvo com os treinamentos em comunicação e oratória, que graças a Deus são treinamentos que me trazem uma satisfação muito grande, me trazem assim um contato com o público muito grande, e há mais de 15 anos eu atuo com os treinamentos em comunicação e oratória, tanto treinamentos presenciais quanto treinamentos online, também os treinamentos que são individuais, que no caso são as mentorias, ou coletivos. Como é que você entrou nesse universo? Eu quase que achei um tempo, eu estava vendo aí uns perfis, uma postagem sua, eu falei, olha, o Gilberto Vilela agora também é coach, eu preciso aprender a fazer isso, mas você não é coach. Como é que a oratória entrou? Ou tem um pouco de coach nisso também? Eu não sou coach e vejo que todas as áreas, todas as formações, quando tem uma seriedade, quando tem um trabalho realmente focado no outro, eu vejo que pode tirar um proveito. Mas o que me trouxe para a oratória foi primeiramente a minha vontade de lidar com o público e, é claro, a minha formação. Porque eu passei a buscar conteúdos que me embasassem no sentido da comunicação, no sentido da comunicação em público. Por exemplo, o meu trabalho como mestre de cerimônias é um trabalho que tem uma ligação total com a fala em público, com a oratória. O meu trabalho em rádio, durante muitos anos eu também trabalhei em rádio, então isso possibilitou também um desenvolvimento, porque o rádio tem um dinamismo muito grande, você sabe bem disso, né, Luiz? O rádio exige um improviso, o rádio exige criatividade, o rádio exige que você tenha ali um dinamismo muito grande para que você possa manter a audiência, para que você não tenha ali momentos de silêncio.
Eu também tive a minha experiência com TV, que foi também uma oportunidade muito grande de estar em público, de desenvolver a fala em público, a postura, o texto, o olhar, a apresentação ao vivo. Então, tudo isso me ajudou a embasar e os meus estudos a ter as características que hoje eu tenho, que possibilitam eu ser um treinador na área de comunicação. E, é claro, com o tempo vieram aí as lives, vieram aí os vídeos, vieram aí os áudios, e estamos aí acompanhando, graças a Deus. Pois é, oratória é a arte de falar, é a arte de expressar verbal e vocalmente, seja de forma individual, e aí esse individual vai muito naquela coisa do rádio, né, que você colocou aí, porque a profissão de radialista é a coisa mais estranha que existe na face da Terra, né? Eu falo que... Eu acho. É uma coisa de... Eu estou há 37 anos na profissão e ainda me acho meio ruim da cabeça, porque você imagina... O cara, geralmente, agora mudou um pouco, né? Porque entrou esse universo aí das imagens, da imagem. E perdeu um pouco do mistério. Sim. Eu tenho que lhe confessar que, por mais que a gente, né, acaba entrando aí nessa seara, o rádio perdeu muito mistério. Que o consagrou e consagrou grandes comunicadores, porque, primeiro, nós éramos sempre considerados os homens bonitos, né? Porque a pessoa via do outro lado e ela formatava a personagem, né? Até ser descoberta. Ela criava uma imagem, nossa, mas deve ser um homem lindo. E quando conhecia, era aquela decepção, sempre foi, na grande maioria das vezes. Expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade. Mas eu falo do oratório sozinho, porque o locutor de rádio, ainda nos áureos tempos, é o sujeito que fica numa cabine sozinha, com a bolinha de ferro na frente dele, falando, rindo, expressando, dramatizando, teatralizando e expressando verbalmente a emoção, a tristeza, a alegria, a apreensão. Então, por isso a oratória do falar sozinho, né, que eu coloquei aqui. Mas a oratória é algo mais amplo, né, porque muitas das vezes, e aí você nos conta quem é o alvo principal, são as pessoas que têm necessariamente a dificuldade de se expressar verbalmente e diante de uma plateia. É este o propósito da oratória? O propósito da oratória, Luigi, e todos que nos acompanham, é fazer com que as pessoas se comuniquem e tenham mais clareza nas suas relações. E isso não quer dizer que seja, por exemplo, para um grande público. Porque a oratória, ela precisa ter também a sua clareza quando você conversa ao telefone com uma pessoa, quando você envia um áudio para uma pessoa e você precisa ter uma clareza, ter um objetivo bem definido com aquele áudio. Ou quando você grava um vídeo e você precisa ter ali o início, o meio, o fim daquele conteúdo que você discursa ali naquela apresentação, que é também uma apresentação. Então, hoje, através dos meus treinamentos, eu busco desmistificar um pouco essa questão da oratória, que é aquela coisa só para um grande público, que é aquela coisa só de um palestrante famoso, que é aquela coisa só de uma pessoa política no sentido partidário, porque vai muito além disso. Vai muito além, porque quando você vai ao supermercado, por exemplo, você pode praticar a boa oratória quando você vai conversar com o caixa, por exemplo, se é aquele tipo vai estar lá, porque agora é tudo mecânico, né? Tudo. Tem esse detalhe. Pode ser que você tenha que conversar com o terminal, né? Porque agora tem elevador, fala com você, o carro. Para ele, fazer o reconhecimento facial. Então, quando você está na rua e
tromba ali com uma pessoa, encontra com uma pessoa, mesmo que não seja conhecida sua, o seu semblante, a sua expressão, o seu cumprimento, o seu sorriso, o seu aperto de mão, isso tudo facilita ou não a comunicação com aquela pessoa. Peraí. E a oratória, então, abre portas. Stop. Porque a gente fez um roteiro, gente, mas a gente que comunica nunca segue o roteiro. Porque uma fala leva a outra, e aí eu estou me colocando no lugar de eventualmente alguém que está aí nos acompanhando, porque você falou até o fato de cumprimentar, falar ao telefone, encontrar com uma pessoa, estar sentada no ônibus. Não ter uma boa oratória está, de alguma forma, ligado à timidez, à introspecção de uma pessoa. Ela é muito introspectiva, ela é muito fechada. Pode-se dizer que a oratória ajuda a desabrochar o ser falante de alguém que acha que é tímido, mas ele tem, na verdade, uma dificuldade de se expressar com outro? Sim, com certeza, Luiz. Recentemente eu dei um treinamento em comunicação e oratória na cidade de Cláudio e eu tive uma grata satisfação de ter um feedback dos participantes de uma forma muito positiva. E ontem, por exemplo, especificamente, eu tive um feedback de uma pessoa que ela me disse o seguinte: Gilberto, parece que foi mágica, por quê? Porque logo que terminou o seu curso, eu fui chamada para uma entrevista de emprego. E ela estava então à procura de um emprego, e ela me disse assim que tem uma limitação muito grande de conversar com as pessoas, de entrosar, mas com os conteúdos que ela conseguiu processar no nosso treinamento, ela fez uma entrevista de emprego de uma forma assim muito tranquila e aproveitou vários itens da oratória, da comunicação, para que ela conseguisse, então, encarar esse desafio tão grande que é a entrevista de emprego. Então, através do desenvolvimento da comunicação, Luiz, e todos que nos acompanham, nós tiramos ali aqueles talentos que estão escondidos. Nós podemos desenvolver aquelas pessoas que se acomodam ou que têm vergonha, têm um momento de timidez e acabam ficando escondidas por trás daquele processo doído. Mas então é uma libertação. Então a oratória, ela não necessariamente ela vai contemplar uma pessoa que queira falar em público, porque tem muita gente que fala assim: não, mas falar em público por uma plateia é uma questão de dom. Você acha que é uma questão de dom ou realmente existem pessoas que vão absorver as informações, o ensinamento, a técnica da oratória para finalidades completamente distintas? Uma pessoa bem retraída, bem fechada, introspectiva, como você disse, a aluna foi fazer uma entrevista de trabalho. Ela se saiu bem, ela era ruim para isso, mas não quer dizer que necessariamente ela já esteja apta para falar em público. Então, existem nuances diferentes, alvos diferentes para quem busca uma oratória? Dois itens interessantes para a gente avaliar aí em relação à sua pergunta, ao seu questionamento, que é o seguinte: no caso, a gente considera a fala em público quando é um pequeno ou um grande público. Então, o meu público pode ser, por exemplo, uma pessoa com quem eu vou fazer uma transmissão, igual nós fazemos nesse momento, e eu não vejo o meu público, mas eu faço de uma forma a considerar que tem várias pessoas nos vendo e nos ouvindo. Eu posso, então, ter o desenvolvimento da oratória com uma pessoa que eu, por exemplo, recebo da minha casa, ou que eu abordo uma determinada situação. E eu ali naquele momento eu posso usar da minha expressão corporal, do meu tom de voz, da minha fala, para ter argumentos com essa pessoa e assim comunicar melhor com ela.
E eu posso também ter isso especificamente no ambiente que seja um ambiente maior. No caso da internet, que é um ambiente infinito. Agora tem 1 milhão de pessoas, por exemplo, te assistindo aqui. Assim, por baixo. Por baixo. Vamos ter um livro que faz parte do nosso critério. Você é modesto aqui. Com certeza. Então eu tenho a questão da internet, mas no caso do público presencial, pode ser uma aula, uma sala de aula com 50 alunos, pode ser um auditório com 1000 pessoas, pode ser um ginásio gigante com 50 mil pessoas. Então, ou seja, tanto um público pequeno quanto um público grande vai exigir que eu tenha a oratória desenvolvida, e tanto da fala, quanto da escrita, quanto da expressão corporal, quanto da voz, para que eu atinja aquela pessoa e de fato a comunicação aconteça. E um outro item que você traz aí na sua pergunta, Luiz, que é o seguinte: você usou a palavra dom. E eu já ouvi isso, a oratória, a fala em público é coisa para quem tem dom. Eu discordo, porque eu não vejo que seja para quem tem dom. Eu vejo o seguinte, que algumas pessoas podem ter uma facilidade maior ou menor de desenvolver aquela característica. Você conhece pessoas, nós conhecemos pessoas que têm uma facilidade maior para fazer uma coisa, para fazer outra, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é mais do que natural. Mas no caso da oratória, o que precisa acontecer é desenvolver. E isso eu lembro até de uma frase do saudoso, agora saudoso Silvio Santos, em que ele fala o seguinte, que é 10% inspiração e 90% transpiração. Ou seja, você tem que se dedicar muito, você tem que se envolver, igual eu dediquei tanto, igual eu busquei um treinamento, eu busquei um curso de jornalismo, eu busquei a TV, eu busquei o rádio, eu busquei o teatro, eu busquei a meditação, eu busquei a música, para me ajudar a complementar nesse sentido. Agora, se eu tivesse ficado em casa de braços cruzados, apesar de ficar em casa hoje tem outra conotação. Home office. Ficar em casa agora é sinônimo de trabalho. Isso. Mas se eu ficar acomodado, falando assim, não, isso é coisa pro Luigi, isso é coisa pro Silvio Santos, acaba que eu me escondo por trás daquela cortina ali, como forma de desculpa e não justificativa, porque eu não concordo que isso seja justificativa. Então, vamos adentrar ao passado do Gilberto Vilela. Esta é a sua vida. Você era um menino introspectivo, você era um jovem fechado, antes de você descobrir esse universo da comunicação, e você desabrochou ou abriu as asas como uma borboleta depois que você começou aí a incorporar essas técnicas do curso, a música, ou você já nasceu com esse feeling de grilo falante? Não. Eu não nasci, né? Eu vou citar aqui os dois bichinhos aí que você citou. Nem nasci como grilo falante e nem cheguei assim a desabrochar igual o borboleta. Mas realmente eu me desenvolvi muito. Só contar uma situação aqui que vai ilustrar bem isso, Luiz. Quando eu mudei da zona rural para Itaúna, que eu morava na zona rural de Carmo do Cajuru. Tá, enquanto aqui ao vivo chega um pouquinho para trás, que eu estou quase perdendo a sua cabeça aí pela metade. Aí, agora você está no foco. Agora, está no foco do filme agora. Vamos lá. Ok. Então, quando eu mudei da zona rural com meus 11 anos,
para a zona urbana, eu me lembro muito bem que os meus pais e minha família sempre foram católicos, sempre nos educaram também no sentido da religião, e eu me lembro que meu pai falou, olha, procura algum movimento, procura alguma atividade na igreja para você fazer. E logo que eu vim para Itaúna, eu então procurei a igreja para participar de algum movimento e acabei sendo convidado para ser leitor, para proclamar leituras. Eu já tinha um timbre de voz positivo, então isso chamava atenção. Só que quando eu ia fazer leitura, eu ali com os meus 15 anos por aí, eu queria assim sumir, porque eu ficava trêmulo, as minhas bochechas envermelhavam, eu queria que tivesse ali um tecido gigante na minha frente, ali do ambão, palatório, para que cobrisse o tremor das minhas pernas. E aquilo me incomodava e muito, porque eu não era um grilo falante. Eu era, digamos, sensato, discreto. Tímido. Eu era... Tímido. Não chegava a ser tímido, mas eu era bem na minha. Mais reservado. Mais reservado, né? Bem reservado. E com isso, eu mesmo assim encarei esse desafio. E a partir desse desafio que eu encarei, eu comecei a ter o feedback das pessoas. Nossa, tem uma voz interessante. E até hoje eu ouço isso, graças a Deus. E tinha alguns, então, que inibiam mais ainda, que viravam e falavam assim, nossa, mas sua bochecha é tão vermelhinha. Aí que eu morria mesmo. Então, o que eu fiz? Eu encarei exatamente aquilo que me incomodava. Então, aí a partir daí, eu comecei a ser chamado para liderar grupos de jovens, comecei a ser chamado para liderar equipes, para gincanas, para liderar movimentos, e isso me ajudou demais no sentido religioso e de entrosamento com a comunidade. Sim. Então, eu busquei exatamente a combater aquilo que me incomodava, inclusive com o curso de jornalismo. No curso de jornalismo, por exemplo, eu buscava fazer reportagem, eu buscava apresentar o jornal, para exatamente encarar aquele desafio que me incomodava. Sim. Senão eu poderia fazer assim, não, eu vou fazer um curso, sei lá, das exatas, que todos têm o seu valor, mas vou fazer um curso que eu fique mais escondido. Mas não, eu quis encarar o desafio e graças a Deus peguei um curso, fiz outro. E estou incompleto até hoje. Mas a vida é um eterno aprendizado. Você falou muito das bochechas vermelhas, das pernas tremendo, e muitas das vezes a pessoa que tem essa dificuldade de falar, ela tem duas coisas, ela se mantém muito rígida, muito, trêmula, tensa, até a gente colocando aqui o exemplo dela falar para uma plateia, que seja ali os fiéis da igreja, e tem outras pessoas que gesticulam muito. Eu, por exemplo, mesmo sozinho no estúdio, aqui eu estou, porque não aparece tanto que eu estou com um plano aqui mais baixo da mão, mas eu estou conversando com você, eu estou gesticulando, as pessoas podem ver, mas eu já vi que você não gesticula tanto, porque a gente não vê muito balançar dos ombros, pelo menos não estou vendo. Como é que é essa relação de você se expressar verbalmente e fisicamente? Isto é um ponto positivo ou isto é um ponto negativo? Contribui ou não para a sua melhor oratória diante daquele público que você precisa falar? Certo. No meu caso aqui, Luiz, como eu estou usando uma câmera, como eu estou num ambiente que é um pouco mais limitado no sentido da imagem, se eu gesticular muito, isso vai poluir
um pouco aqui a imagem, certo? Certo. Então isso pode chamar muita atenção aqui dessa situação. Vão achar que você é um malabarista. O cara quer jogar bolinha. Vou pro circo, ainda não trabalhei em circo, então isso chama muita atenção. Mas, por exemplo, no ambiente de um auditório grande, onde você está longe da plateia, é interessante que você gesticule mais, até para você ocupar o espaço. Então é bom gesticular. É bom gesticular. Na época da pandemia, eu fiz muita live, inclusive com um projeto que eu chamei de Oratória em Casa, em que eu fazia toda semana uma live com assuntos relacionados à comunicação. E até hoje tem esse conteúdo nas redes sociais de Gilberto Vilela. Então, eu fazia muitas lives e isso ajuda demais na questão do improviso, é igual o rádio, ajuda muito. Mas eu percebia que eu não podia gesticular demais. Eu tinha que colocar uma emoção, mas sem excesso de gestos. E no caso, eu costumo dizer que a nossa comunicação, ela é a nossa fala, mas ela traz uma embalagem, ela traz ali um adereço, ela traz ali algo que vai embrulhar essa nossa comunicação, essa nossa fala. E junto desse embrulho, nós temos os gestos, as movimentações através das pernas do seu corpo, que movimenta para lá, movimenta para cá, se o ambiente permitir. Nós temos as expressões corporais, nós temos as expressões faciais, que complementa e muito a comunicação. Porque eu não posso, por exemplo, falar de uma coisa alegre com um semblante triste. Isso vai contradizer a minha comunicação. Então, os gestos, eles nos ajudam a embalar a nossa comunicação. Quando em excesso, os gestos, eles podem chamar mais atenção do que o que eu falo. Porque eles vão chamar, a pessoa vai ficar, igual você falou, malabarista ali. Mas quando usados de uma forma que te dão uma energia, te dão um dinamismo, isso ajuda e muito você a trazer a comunicação. Inclusive, Luiz, a expressão corporal, ela vale mais ainda do que a nossa palavra. É só olhar para uma criança, olhar para uma pessoa triste, olhar para uma pessoa alegre, ela não precisa falar nada que você já percebe. Aí você pode utilizar isto, aquela fala, aquela apresentação que você está fazendo, seja ela uma apresentação oral, espontânea, de improviso, ou seja textual ali, apresentando o roteiro de um texto. Seria isso? Isso. Então, a expressão corporal, no caso, quando você fala ao telefone, por exemplo, você, mesmo que você esteja ao telefone, a pessoa não veja os seus gestos, mas quando você gesticula, você coloca energia na sua fala, você coloca vida na sua fala. Então, isso ajuda a embrulhar essa informação. Isso ajuda a levar a comunicação e a chegar melhor, né, até o receptor. Tá, tudo bem. Eu sou já de uma geração do rádio que está chegando aí às suas aposentadorias. Mas a gente tinha muitas pessoas se preocupam muito em falar, como você diz. Você tem um timbre de voz presente, marcante, entonado. Mas tem muitas pessoas que, além de não ter uma oratória, tem uma vozinha de taquara rachada, que é um negócio danado. Taquara rachada é uma terminologia radiofônica que a gente usa para quem não tem uma voz de locutor. Mas lá na década de 60, 70, até meados de 80, quando foi entrando aí, ano 90, a coisa mudou muito, né? O rádio, a comunicação, ela tinha, todos os comunicadores eram locutores com voz padrão, né?
E hoje em dia não, hoje, e aí a voz padrão, entenda aquele que está nos vendo como locutores de voz mais grave, mais acentuada, né? É mais ou menos assim. E hoje não, hoje nós temos aí uma infinidade de outros comunicadores, tanto é que deixamos de ser chamados propriamente de locutores para nos transformarmos em comunicadores, porque o locutor fazia locução, você que está aqui, aquela coisa. O comunicador não, ele conversa, ele fala. Então, mas por que eu estou fazendo essa pequena sinopse? Para perguntar a você sobre as técnicas de entonação, porque a gente, quando está começando o rádio, seja voz fina ou voz grossa, a gente quer ter aquilo que o pessoal fala que é voz bonita, né? Não é verdade? Então, é verdade, com certeza. Eu passei por isso, meu pai, eu sou de uma família de radialistas, tenho certeza que você também tem passado, já passou por isso, porque a gente, quando está pegando o hábito, né, a gente vê o microfone e a gente quer falar assim, né? A gente quer falar. E depois você vai. Isso talvez você está forçando demais, parece que está falando com. Aí, com o passar do tempo, você aprende a buscar uma entonação de voz, uma afinidade. Pode me corrigir, professor, se estiver errado aí. Mas quando você está fora do microfone, às vezes você dá umas rateadas na voz. E o pessoal, mas no rádio você não fala assim. Eu não estou de frente do microfone. Pois é, explica aí, você professoralmente, então isso que eu estou falando aqui na prática, porque eu não sou professor de oratória, como é que é esse negócio do entonar a voz, você manter um padrão tímbrico e você falar naturalmente, por exemplo, fora dessa expectativa de estar em público ou estar no rádio ou na TV. Como é que funciona isso? Como é que você ensina isso? No caso, Luiz, e a todos que nos acompanham, igual você mesmo disse, antes existia ali aquela voz, a lá Cid Moreira, a lá Sérgio Chapelain, que tinha uma impostação. Então eram pessoas que impostavam muito a voz para falar, tanto no rádio quanto na TV. Só que, apesar de serem vozes consagradas, vozes respeitadas, o mundo foi exigindo um dinamismo para essas vozes também. Então essa impostação aí de um mestre de cerimônias, de um narrador de rodeio, um locutor ali no rodeio, e outras situações mais em que usa ali o narrador, isso foi mudando muito e começou a ser algo muito mais à vontade, começou a ser algo muito mais próximo das pessoas, porque antes a pessoa chegava ali de frente no microfone, é como se fosse um personagem. É como se ela fosse uma pessoa que não tem nada a ver com aquela que conversa no dia a dia. Inclusive, tem pessoas que fazem até o contrário. No rádio ou na TV, impostam de tal forma que conversa com você no dia a dia, parece que está narrando. Ele pega o vício, né? Pega o vício, né? Enquanto que a rua, ele fala, oi, tudo bem? Ele fala, oi, como vai? Tudo bem? Oi, como vai? Qual música você quer pedir? Você gostaria? Quantas horas são? 4h38. Não é? Então fica tão enraizada aquela situação que a pessoa o personagem passa a fazer parte da pessoa. Então isso com o tempo mudou muito e passou a ter um dinamismo maior, de forma que hoje eu trabalho muito nos nossos treinamentos de comunicação e oratória na busca de uma naturalidade, na busca de você, ao falar na TV, ao falar no rádio, ao falar como mestre de cerimônias ou em outros eventos que exigem uma presença em público, você usar de uma maior naturalidade. Pois é, mas vem cá, deixa eu te interromper. Tudo bem, a gente está falando da naturalidade vocal, ou seja, a pessoa acabar utilizando a voz que ele tem.
né? Sem essa preocupação de voz padrão. Mas há uma formalidade nessa sua comunicação. Você falou assim, ó, eu estou apresentando um cerimonial da Câmara, da Prefeitura Municipal, uma entrega de prêmios do Oscar, ou prêmios do seu, mas estou apresentando um concurso de samba e pagode. São coisas diferentes, né? Claro, aí você vai comunicar de acordo com o público, você vai comunicar de acordo com a ocasião, de acordo com o receptor. Por quê? Porque a comunicação nada mais é do que isso. Você falar de forma que o seu público entenda e seja respeitado. Então eu preciso fazer aquilo de acordo com o público para quem eu falo. Mas o que acontecia antes é que, independentemente do público, de ser lá o pagode ou o evento do Oscar, a pessoa usava o mesmo tom de voz, a mesma impostação, como se fosse um personagem. E isso, inclusive, desgasta muito mais a voz, exige ainda mais da respiração da pessoa, da voz da pessoa, e gera um estranhamento. Então eu preciso me comunicar com respeito e de acordo com o público e com o evento. Mas é preferível que haja uma naturalidade num tom mais conversado, num tom de maior proximidade. Hoje você vê que o próprio jornalismo, os próprios apresentadores de TV usam dessa maior naturalidade para gerar uma proximidade mais com o público e sem ser desrespeitoso. O que não pode acontecer é banalizar. O que não pode acontecer é esquecer que você está no evento, que vocês têm ali uma responsabilidade, que você tem ali um respeito pelo público, e banalizar. Mas aquela coisa forçada exige muito mais do locutor, do apresentador, e eu entendo e aplico muito isso nos treinamentos, ela afasta um pouco o público. Eu vou te perguntar um negócio aqui sobre também esta preparação, porque obviamente você vai lá dar o curso tem lá tantas horas hoje, são 2 dias na semana, não sei o tempo que demanda aí o seu curso. Mas obviamente existem atividades, tanto ali durante o curso, como algumas orientações que você passa para aqueles alunos praticarem depois daquele período em que vocês estiveram juntos. O que você orienta? Por exemplo, eu não falo bem, mas eu leio bem. Eu não falo bem e também leio mal para diabo. Então, tem relação a isso em ler bem, ter versatilidade para ler o que está escrito no dia a dia, porque não adianta ser bom de conversa, de prosa e não saber ler, né? Tem desses detalhes, o que é que se orienta aí para os seus alunos? Certo. A vocês que nos acompanham aqui, Luigi, é o seguinte, os nossos treinamentos, eles prezam muito pela prática, pelo envolvimento das pessoas como protagonistas, para que a pessoa possa ter ali um conhecimento técnico, ela ter acesso a informações técnicas que vão embasar o conhecimento dela, e ela depois ter vários momentos em que ela pode praticar e ter um feedback dessa prática. Por exemplo, durante os nossos treinamentos, que normalmente duram em torno aí de 12 horas, 20 horas, isso dividido em dias da semana e dividido ou finais de semana, a pessoa tem acesso a várias técnicas relacionadas à postura, ao olhar, ao uso de recursos audiovisuais, à leitura de conteúdos, até você enfrentar a questão do branco,
e ela tem oportunidades de praticar esses conteúdos. O que é esse negócio do branco aí que você falou, que eu não entendi, professor? Enfrentar o branco, esquecer, o esquecimento. Ah, o branco na cabeça. Deu branco ali. Tá, beleza. Achei que era uma técnica usando o branco, que você olhava, branco, que é o enfim. Não, é o branco do esquecimento. Tá. É não usar o branco. Tá bom. Isso, mas fique à vontade. Então, ou seja, a pessoa tem vários momentos ali para que ela possa praticar e com isso ela possa ter feedback, ou seja, retorno. Ela pratica e a partir disso ela tem um feedback. Isso aqui você precisa melhorar. Isso aqui você precisa valorizar, porque você faz muito bem. Isso aqui você precisa se descobrir com uma pessoa que tem essa característica. Então, ou seja, valorizar os pontos positivos, principalmente isso, e alertar sobre coisas que ela pode melhorar. Você orienta os seus alunos a lerem sozinhos de frente ao espelho? Eu oriento os participantes a lerem, a cantarem, a fazerem teatro, a participarem de dança, de meditação, de conteúdos que vão ajudar-nos a libertar, a ajudá-los a ficar assim, mais dinâmicos. E também a técnica de ler em frente ao espelho e principalmente hoje com a possibilidade de gravar dos celulares, né, todo mundo tem um celular aí que você pode gravar um vídeo, gravar um áudio. Os participantes têm essa oportunidade de gravar vídeo, gravar áudio, enviar para mim e eu analisar junto deles. Então, são várias oportunidades que a pessoa tem para que ela possa se ver como um comunicador. Ou seja, ela possa tirar aquilo que já está com ela, mas ela não teve oportunidade. Eu lhe perguntei porque eu quando mais novo, né, e a gente tem sempre aquele sonho, vou fazer TV, a gente não sabe o que vai ser da vida profissional da gente, mas alguma coisa acontece. E eu e aqueles que eu os quais eu me espelhava, outros comunicadores, né? E aqueles que já estavam inserindo na TV, né? Eles me davam uma dica, porque o estúdio antigamente, a maioria deles tem um aquário, né? Para quem está nos vendo, o aquário não é de peixe. São dois vidros, né? É uma janela que não abre com dois vidros grossos que lhe permitem ver, né, o outro ambiente da rádio, do jornal, sem a possibilidade que vaze som, faça ruído. Mas a gente sentando, a gente vê o reflexo, né? Então a orientação que a gente recebia à época, a gente estava começando, falou, olha, você faz locução aí na rádio, mas fica olhando para o espelho, fica olhando lá para o seu reflexo, fingindo que você está na televisão, que você rapidinho vai trabalhar na televisão e você vai fazer o maior sucesso. A gente comprava essa ideia e ficava lá, igual bobo, fazendo locução, olhando para o vidro, e o emprego da televisão para uns nunca chegou. Mas você tem... Isso é útil, Luiz. E ele surgiu não só o espelho, mas também fazer uma leitura de frente com uma parede mesmo, para que você não comece a despistar algumas coisas que você acaba praticando de frente para uma parede, de frente para um espelho, de frente para uma pessoa que possa te dar um feedback. Mãe não serve, porque a mãe vai falar que está lindo. Sempre está lindo. O pai geralmente fala, não, tá uma porcaria. O pai geralmente fala, não, tá ruim demais, meu filho. Vai carregar um carrinho de tijolo ali. Esse negócio de ser locutor de rádio não dá futuro para ninguém, não. Carregar um carrinho de tijolo pode ser útil também, para te ajudar na respiração, que é tão útil para a comunicação. Deixa eu te perguntar. As pessoas que vão falar em público, geralmente elas falam assim, eu morro de vergonha porque eu fico vendo que está todo mundo me olhando. Você tem alguma técnica
eu vou esperar para você falar, depois eu falo o que eu geralmente faço para você dizer que está certo ou não, porque de repente eu estou fazendo errado também. Sim. Né? Porque você se preparou tecnicamente para oratório. Eu não sou professor de oratório. Posso até amanhã ser, quem sabe? Se você precisar de um bico aí para ajudar, você me chama, para dar uma força. Não tiver muita carga horária, você me chama. Vai fazer aqui um dinheiro a mais, já que essa live aqui, se a gente monetizar, vai demorar a dar R$1 milhão para gente. Mas não é? Vamos trabalhar mais, né, Luiz? Live hoje dá R$1 milhão, são um punhado de conteúdo que eu não consigo fazer, viu, Gilberto? Eu estou tentando descobrir um jeito de ganhar dinheiro nesse negócio aqui de internet, de live, de conteúdos, mas é tanta coisa ruim que dá dinheiro que eu sou incompetente para fazer, eu não sei fazer essas coisas não. Mas vamos voltar aqui depois. Ainda bem que somos incompetentes nesse sentido. Mas vamos morrer pobre. Os caras estão tudo ganhando R$1 milhão por mês do YouTube. O YouTube devia pagar, a gente tem que ser uma merreca, né? Para os conteúdos, né, educativos, de informação, né? Podia dar um incentivo cultural para a gente, né? Eu vou continuar com erros e acertos, Luiz. Vamos continuar prezando pela qualidade, porque o mundo precisa disso. Tadinho, vai morrer pobre ainda, como eu. Oh, meu Deus do céu. Mas deixa eu lhe falar aqui. Quando eu vou falar em público, eu evito olhar diretamente para as pessoas que estão à minha frente ou próximas de mim, por exemplo, no auditório. Eu pratico aquele olhar linear e plano. Vejo todo mundo, mas não estou olhando ninguém. Conceito. É uma técnica, existem outras, ou não tem nada a ver isso que eu falei aqui? Porque cada um acaba desenvolvendo uma coisa, né, sua. Sim, eu costumo receber um público nos meus treinamentos que chegam lá pensando assim: nossa, eu vou chegar, eu vou ficar sentado e escutar a pessoa falando o tempo todo para eu aprender o que é oratória. E também recebo um público que chega dizendo o seguinte: fui orientado a olhar para um ponto lá no final da sala, lá no final do auditório, para que eu olhasse automaticamente para todo mundo. Então eu vejo que ao longo do tempo as pessoas vão enraizando algumas questões que até precisam ser quebradas. E eu sou muito grato por conseguir quebrar muitas dessas questões nos meus treinamentos. Primeiro, ninguém vai para treinamento comigo e fica lá sentado, só ouvindo conteúdos. Vai praticar uma série de coisas para, de fato, se ver como uma pessoa que comunica, seja através da leitura, igual você falou agora há pouco, seja através do uso do microfone, seja através de uma apresentação e tudo mais. Agora, essa questão que muita gente traz, eu vim aqui pensando que eu teria que olhar para um ponto lá no final da sala. Interessante pensar primeiro, Luiz, e todos que nos acompanham. Se eu vejo que alguém me olha, eu preciso pensar muito de acordo com aquilo que eu tenho de autoconhecimento. Porque se eu tenho meu emocional preparado, se eu tenho meu autoconhecimento desenvolvido, eu vou estar preparado para encarar os olhares. Porque há olhares ameaçadores, eu sei que há, mas o olhar para o público, ele é imprescindível. Eu, quando olho para as pessoas para quem eu falo, eu primeiro dou atenção para elas. Imagine aqui, enquanto eu estou com essa conversa aí com vocês, com você, Luiz, e com quem mais nos acompanha. Imagine aqui que se eu falasse durante o tempo todo olhando aqui para o lado. Olha, não estou olhando para a câmera. O pessoal ia falar que cara retardado esse, está ali olhando para o lado, gente. Olha para cá, moço, vira para cá. Presta atenção, eu estou aqui. Você não conversa com a televisão de vez em quando? Opa, olha para cá, ó, da câmera. Me responda. Então, aqui no caso, a câmera representa cada um de vocês que nos ouvem, cada um que nos vê. E se eu conversar aqui olhando para o lado, eu não converso olhando para vocês. Então, perde o contato, perde o interesse, o público perde esse interesse. Eu devo, então, olhar para o público
para que o público se sinta participativo, se sinta como alguém de fato presente e não alguém ignorado ali naquela situação. Agora, se as pessoas olham para mim, eu posso considerar, estou aqui, por exemplo, com esse copo d'água, eu posso considerar se o copo está na metade, que ele está quase cheio ou que ele está quase vazio. Então, se a pessoa olha para mim, eu posso considerar que ótimo, porque está interessante o que eu falo, ou eu posso considerar, nossa, não deve estar nada interessante, mas isso tem mais a ver comigo do que com a pessoa. A insegurança de quem está apresentando ou falando. Exatamente. E um outro detalhe importante, Luigi, é que se você está ali em público para falar para o público, é mais do que natural que as pessoas te olhem. Mas isso também, essa coisa que eu disse aqui da referência de olhar para tudo, não olhar para nada, isso é mais também no início. Depois, como você disse, vai pegando a confiança, é igual o apresentador de stand-up, né? O cara que faz stand-up show, ele olha diretamente para quem está ali na plateia, porque ele, inclusive, utiliza-se da plateia para criar um enredo, né? Exatamente, reações, alguém que está achando mais engraçado, outra pessoa que assim não dormiu direito à noite, que não trabalhou bem hoje e está assim meio mal-humorado. Então eu preciso olhar para o público, para que o público se sinta participativo ali naquele momento e valorizado, e para que eu capte informações daquele público e com base nisso eu reaja. Eu faço uma atividade, eu respondo uma pergunta, eu possibilite participar, e mais do que natural, tem uma ou duas pessoas com a cara assim, não muito agradáveis, mas é mais do que natural, a gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Pois às vezes eu levanto o dedinho aqui, porque essa coisa de oratória e comunicar, eu também aprendi que conversar em live é completamente diferente do que você entrevistar uma pessoa no estúdio de rádio ou televisão, porque uma voz, ela mistura com a outra e depois vira um angu de caroço para quem está assistindo. É mesmo. Live é bom que a gente cria disciplina, principalmente os entrevistadores, né, de ouvir e depois falar. Eu fiz umas 2 lives aí para trás, aí que saiu uma coisa mais horrorosa do mundo. Aí eu fui vendo e falei assim, né, a internet é diferente. Um fala, o outro ouve, depois fala, no muito você levanta o dedinho para o cara saber o que você quer falar aqui. Não é? Tem muito disso, né? Técnicas do dia a dia, né? Isso, exatamente, porque com essa questão da internet, nós tivemos que adaptar a essa questão. Então, no caso desse bate-papo nosso aqui, ele é um bate-papo que às vezes eu preciso concluir o meu raciocínio para depois você falar, ou então aí você às vezes interfere com alguma coisa, eu tenho que te perguntar o que é que você falou, porque eu não consigo te ouvir 100% enquanto eu falo. Já no presencial não há essa questão. No presencial fica mais fácil nesse sentido. E, ao mesmo tempo, isso é algo que nós ainda estamos em processo de adaptação e é uma infinidade de possibilidades, hein, Luiz? Porque, por exemplo, a partir daquilo que você fala aqui e que eu falo, alguém depois pode fazer um comentário na rede social de que discordou de mim, de que aquilo não faz sentido, ou de que aquilo faz sentido, de que aquilo é muito bom. Então a interação amplia, vai bem mais longe. Qual o peso do conhecer o assunto, o tema, o produto e o serviço influi na oratória de alguém que vai falar, seja com clientes, seja com alunos? Não basta apenas saber falar ou desenvolver a oratória baseada nas suas técnicas, se aquele que vai falar, e aí não é o apresentador, porque o apresentador geralmente ele tem um roteiro, tem um script, né? Sim. Mas quem vai falar, qual a importância de conhecer sobre o assunto? Certo. A importância de conhecer sobre o assunto, Luigi, é fundamental para tudo
tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Eu dei um exemplo no treinamento que eu apliquei em Formiga no mês passado, dei um exemplo até de questões familiares, de como acontecem em famílias, não no Brasil, em outro planeta, famílias em que as pessoas falam de assuntos que viram fofocas porque elas não conhecem, não sabem do que estão falando. Então não tem autonomia para falar sobre aquele assunto, inventa situações, inventa conteúdos e acaba virando ali briga familiar, acaba virando atrito entre vizinhança. Por quê? Não conhece do assunto, cria de acordo com a realidade da pessoa e isso gera atrito futuramente, porque uma hora ou outra a clareza vem. A situação vem. Então eu citei esse exemplo para ficar bem próximo, assim, que isso é uma situação que às vezes acontece nas nossas proximidades de vizinhança, de ambiente de trabalho, em que as pessoas falam sobre aquilo que elas não deveriam falar. Ou seja, vira mais palpite, vira mais opinião. Em vez de eu ter realmente argumentos, conhecer aquele conteúdo e ter propriedade para falar a respeito dele. Eu me lembro de uma vez que eu apliquei um treinamento, uma mentoria individual para uma pessoa que estava com uma dificuldade muito grande em vender alguns produtos. E ao final dessa mentoria, nós fizemos ali várias práticas, várias análises. Eu identifiquei junto com a pessoa, junto com ela, que a grande dificuldade é que ela não conhecia dos produtos que falava. Então ia vender um produto e era mais ou menos, eu acho que é assim, já ouvi falar que é assim, eu vou ver. Eu acho que vai dar o retorno, eu acho que, né? O achismo já quebrou a venda dele, né? Já quebrou a venda, ainda mais com essa frase. Então, ou seja, por não conhecer daquele assunto, por não conhecer daquele conteúdo, gerava ali então uma insegurança, com medo, inclusive, de surgir uma pergunta, por exemplo, mas de que é feito exatamente esse produto? E se tiver uma reação negativa, o que eu faço? E quanto tempo que ele dura? Então, ou seja, informações gerais a respeito do produto, que é o mínimo que se exige de uma pessoa que vende um produto ou serviço, e se ela não tem essa informação, ela então gera uma insegurança gigante, porque é mais do que natural a pessoa ter informação, Luiz, e se você discordar, fica à vontade, e ela esquecer alguma coisa, concorda? Ela, às vezes tem aquele monte de informações e esquece uma ou outra ali, porque dá prioridade para uma, esquece da outra. Mas eu costumo dizer que é igual uma carta na manga, um baralho na manga. Você esquece uma informação, mas tem mais um monte. Nessa coisa da oratória, tem palavras-chave? Você trabalha, utiliza, por exemplo, vamos continuar utilizando aí essa mentoria individual que você deu para o vendedor, né? Já fica a lição. Se você não sabe, não conhece o produto que você representa, não saia para vender, porque você não vai vender coisíssima nenhuma. Se você não acredita, muito menos quem está interessado em comprar o teu produto. Mas, por exemplo, nós falamos aqui do acho, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se o cara acha, é porque não faz bolhutas de ideia do que é. Eu, por exemplo, evito sempre que possível, evito falar obrigado e uso o agradecido. E, ao invés de eu acho, eu uso eu acredito, porque são duas formas que você pode interpretar. O obrigado é porque, né, alguém te induziu a fazer, você foi fazê-lo na marra, então
obrigado. Não, agradecido mostra uma satisfação, um alento, né, em ter feito ou ter recebido. E eu acredito, ele dá um pouco mais de certeza do que eu acho. O acredito é menos perdido que eu acho. Dentro das lições, das técnicas, existem palavras que podem ser usadas, podem ser administradas para quem quer se fortalecer num embate verbal. E quando a gente fala embate, não quer dizer, né, se degladiar, não quer dizer brigar, discutir ali ferozmente, mas ele se impõe na oração verbal dele, na fala com outra pessoa? Sim, e é importantíssimo isso, Luiz. Por quê? Principalmente porque nós nos acostumamos a usar algumas palavras e às vezes nem prestamos atenção no sentido que elas de fato têm. Então, muitas palavras nós usamos porque nos acostumamos com elas. Vou até anotar para não esquecer. Oi? Vou anotar aqui a próxima para não esquecer. Pode falar. Ah, tá, ok. Então, muitas palavras nós nos acostumamos a usar, mas nem prestamos muita atenção, porque sai ali no espontâneo, sai ali na conversa natural, e acaba que eu uso uma palavra ou outra sem prestar atenção, de fato, naquele significado dela. Inclusive, palavras que, dependendo do público com quem você utiliza, são palavras de baixo calão, são palavras inferiores, são palavras que prejudicam a sua imagem, palavras que vão, de fato, prejudicar aquilo que você fala, principalmente de acordo com o público. Então, é importante, sim, que eu cuide, primeiro, de conhecer palavras e seus significados, e com isso tem a questão da leitura, que eu preciso prezar muito pela leitura, e você entende muito bem disso. Então é necessário que eu conheça de palavras, conheça de significados e passe a usar palavras mais fortes, mais sérias, de acordo com o público. É claro que num ambiente ali informal, eu vou usar palavras também de acordo com o público, que vão ser entendidas por esse público. Mas numa situação, igual você disse, num embate, numa situação de seriedade maior, é preciso também que eu possa induzir, que eu possa persuadir, que eu possa comunicar com o uso de palavras que sejam mais adequadas, que sejam palavras mais robustas e que tragam conhecimento. Pois é, dentro dessa sua explanação altamente didática e professoral, eu vou aqui dar um exemplo aqui. Você falou, né? Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo, e aí me perdoe a rede social, mas não dá para todo mundo jogar no time do contra. Nós estamos vivendo um processo de emborrecimento cultural. Eu não sou nenhum PhD, eu não tenho doutorado, tá entendendo? Mas eu vou te contar um negócio, tá terrível. Então, quando a gente pega os jovens, eu tenho um filho adolescente, ele está conversando comigo, aí pai, a gente estava fazendo isso, e de repente taus, e os meninos, aconteceu isso aqui, e taus, e não sei o que, e taus. Eu falei, mas que dia de taus é esse? Onde é que você arranjou esse taus? O que é taus? Não, pai, porque aconteceu isso, então fale com a boca. Aconteceu isso, nós saímos, dobramos a esquina, demos o sinal, o ônibus não parou. Não, o ônibus passou e taus, não. Aí pronto, aí já arrepia o clima em casa. Então, o que eu quero, dentro dessa sua explanação aí, sobre usar palavras e falar, tudo bem, ninguém precisa ser um catedrático professor de língua portuguesa. Nós temos até uma streamer aí, uma professora, menina, Belo Horizonte, fazendo muito sucesso nas redes sociais, faz palestra, não vou lembrar o nome dela, que eu não lembro o nome de ninguém. Muito simpática e fala esmeradamente. Eu sou Gilberto Vilela, tá? Hã?
Eu sou Gilberto Vilela. Prazer. Ela fala magistralmente, muito bom de português, e é de direita, ainda compra uma briga danada de política aí, mas enfim, outra história. O que é que acontece? Gíria, terminologia de redes sociais, jargões que você usa na rua e com a sua turma, isso não serve para a comunicação social, né, Gilberto? Vou te dar, dentro dessa minha pergunta, um exemplo. Não sei se você assistiu algum dos debates sobre, que está mais pujante aí na imprensa, as disputas eleitorais em São Paulo, onde nós temos o atual prefeito, nós temos a Tabata Amaral, nós temos o Datena e nós temos o Pablo Marçal. Pablo Marçal você já deve ter visto nas redes sociais. Você chegou a ter a oportunidade de assistir o debate dele? Não cheguei a ter essa oportunidade e eu ouvi, li algumas coisas a respeito sobre os diálogos, né, as palavras. É isso, é o da Band. O meu comentário não tem nada de pró ou contra a candidatura do cidadão, né? Todo cidadão livre, ele tem o direito amplo e restrito de se tentar se credenciar ou se credenciar para um pleito eleitoral. Esta é a finalidade da democracia. Se o sistema vai te aceitar é outra coisa, mas você tem o direito, né? Agora, por mais que ele tenha propostas X ou Y, ou tenha planos de governo, o entendimento do que é a política brasileira, e por mais que nós saibamos que os políticos de carreira têm um discurso ensaboado, que escorregam igual o quiabo no frango ensopado, é sempre aquele mesma fala, que o povo já está de saco cheio disso. Por mais que esses novos candidatos, pleiteantes a gestores executivos, queiram usar de uma linguagem mais próxima do povo e menos formatada, né, naquele status quo político, não dá para usar de linguajar chulo, pedante, agressivo, grosseiro, desrespeitoso mesmo com aqueles com os quais você não comunga do pensamento e da sua ideologia política. Eu estou falando alguma bobagem porque o cara virou para pro candidato lá, o Boulos, levanta a sua bunda da sua cadeira. Isto não é. A internet hoje, os caras falam palavrão. Eu tenho muita resistência a usar palavrão. Na minha casa não admito palavrão, nunca fui de falar palavrão. Nem mandar para aquele lugar eu mando, entendeu? Às vezes eu engulo. Não é hábito. Acho que isso vai muito da cultura, da educação que você teve também, né? Mas mesmo que a pessoa tenha esse hábito em casa, ela não pode usar desse hábito do vocábulo, da expressão verbal com as pessoas do contato social, né? Isso tem a ver com oratória? Tem total a ver, Luiz. Inclusive, eu volto um pouco quando a gente falava da questão de impostação vocal, quando a gente falava do apresentador que era muito rigoroso, muito rígido, e eu falava daquela necessidade de ser um pouco mais natural, ser um pouco mais à vontade, mas que respeitasse o público, que tivesse a ver o respeito com o público. Então, eu vejo o seguinte, que hoje nós estamos chegando numa situação em que tudo pode. E tudo pode mesmo, mas tudo não deve. Porque chega a ser desrespeitoso. E as pessoas se acostumam a falar palavras, a usar de determinadas frases, e que não é todo público que admite aquilo. Nós temos públicos que têm o direito de ser conservador, nós temos um público que tem o direito de prezar pelo respeito dentro de casa, e nós, igual nós aqui, por exemplo, nós estamos entrando na casa das pessoas.
Então eu vejo que, igual você disse que na sua casa não é permitido palavrão, graças a Deus, eu também fui educado nesse sentido, e erro e acerto toda hora, mas eu também não sou favorável a usar esse tipo de situação, e mesmo assim eu sei que eu erro toda hora, mas não sou favorável a esse tipo de coisa, de situação. E isso é para você utilizar lá no stand-up de comédia fechado com um público específico, que foi ali avisado de que haveria aquele nível de conteúdo, aquele tipo de conteúdo. E se a pessoa gosta, se a pessoa se sente bem, tudo bem, fique à vontade, mas no seu público. Agora, quando eu tenho um público que é amplo, eu preciso prezar por esse respeito. Senão, se eu uso não só o palavrão, mas também palavras de qualquer jeito, para mim é desmerecer o público. É considerar que o público ali é um público qualquer, que não precisa usar palavras lindas, bonitas, que eu também não uso, mas precisa ter pelo menos uma consideração com as pessoas que te ouvem. E se você que nos ouve aí, que nos vê, discorda, fique à vontade para discordar. Eu respeito a opinião, mas eu vejo que a gente precisa prezar pelo nível, porque senão onde é que a gente vai parar? Às vezes as pessoas falam assim, cara fresco para conversar, né? O cara é cheio de palavrinha. Não, é um trato de educação também, né? Educação. Agora, eu estou num ambiente mais informal, num ambiente em que é mais livre. Uma zona danada, né? Tá lá, zona danada. Você conversa a linguagem das tribos, né, Vilela? Exatamente. A linguagem das tribos. Se você está numa tribo X, você conversa ali do jeito. Mesmo que essa tribo fale muito palavrão, você pode brincar sem falar o seu palavrão, não tem problema. Se você está num público de idosos, sexagenários, septuagenários, não tem como você usar da sua linguagem, do seu comportamento com a sua galera de 15 anos, né? Sim. E isso é comunicação, e se não considera o receptor, não há comunicação e pode gerar inclusive a revolta. E eu sei que tem quem defenda e sei que tem quem não defenda. E isso é mais do que natural. E aqui nós estamos num processo de discussão. Mas é preciso alertar, porque como eu trabalho com oratória, eu não fico lá nos treinamentos para que as pessoas falem só bonitinho, só palavras bonitas. Eu sempre prezo pelo respeito com o público, para que fale a linguagem que o público tenha acesso e seja respeitado. Agora, um detalhe também importante, Luiz, que é o seguinte: nós nos acostumamos com palavras. Nós nos acostumamos no dia a dia a usar palavras erradas e palavrões. E no ambiente que é universal, que é a internet, eu posso, sem querer, usar um palavrão, porque ficou tão comum no meu dia a dia, ficou tão normal para mim, que saiu assim, eu nem percebi. Então, eu vejo o seguinte: existe respeito pelo público, existe entendimento pelo público, e qual imagem eu quero passar com aquilo que eu falo. Eu prezo muito por observar esses 3 detalhes, principalmente, Luiz. E todo mundo acompanha. Pois é, que bom. Bom, vamos pegar agora, porque você já bateu o recorde de tempo de todas as lives feitas até hoje aqui. É mesmo? Que isso? Já estourou para muito tempo. Já passou nas casas dos 90 minutos, está na casa dos 90 minutos quase. E ó, é um duplo espaço cast. Não é? 2 em 1. Vamos bater. É, 2 em 1, isso mesmo. Mas porque é uma conversa, uma coisa que a gente sente bem em falar. É aqui e a gente compartilha de ideias, discorda, e vamos lá. Mas é porque são 2 temas que os 2 dominam e conhecem. Por isso nós estamos falando
aí de forma mais acentuada e demorada. Porque é interessante também, né? Porque aí um assunto acaba puxando o outro. Ixi, daqui a pouco o telefone toca, você vai dormir no canil, onde é que você está? Eu estava com o Gilberto. Está com o Gilberto. Onde é que você está com o Gilberto? Live. Não, você estava no boteco. Né? Ele nem estava falando palavrão, ele estava online, e dessa vez não era no boteco. Pois é, rapaz, porque assim, é aquilo que eu falei, que eu comentei aqui. Nós estamos aqui falando de um tema em que cada um aqui na sua proporção, né? E você com certeza até já bem mais do que eu, porque você ensina, você dá aula para isso, falando de assuntos que nós dominamos. Porque muitas das vezes, e você teve sua passagem pelo rádio, muitas vezes nós vamos realizar entrevistas sobre temas e assuntos que nós não dominamos. E às vezes essa conversa fica um pouco difícil. Nada pior para o locutor, o comunicador e entrevistador, você entrevistar alguém que não desembola na conversa, né? Você pergunta, e aí, como é que funciona isso? É isso. E quando você vai? Eu vou. E você produz muito? Eu faço umas pecinhas. É difícil você tocar meia hora de entrevista, né? Com as pessoas. E aí você fica na dúvida se a pessoa é tímida, falta da oratória, porque ela não conhece o produto, né? Sim. Mas para gente que vai fazer entrevista é muito complicado. Mas eu acredito que da mesma forma que você, aí as pessoas podem até imaginar, mas como é que você entrevista alguém que você não conhece o assunto? A gente procura saber quem é entrevistado vai estudar, né? Isso, exatamente. Até para já saber o que eu posso perguntar. Ela tem um Zé Guela aí também que só sabe perguntar o que está no papel, né, Gilberto? Vamos falar aí também, tem um povo de rádio aí que emburreceu também, viu? Tem uns. Se fosse considerado isso, você perguntaria quase nada para mim. Me perdoe os colegas do microfone aí, mas tem uns traços ruins demais também falando no rádio hoje, que misericórdia. E é interessante você citar nesse sentido aí, Luiz, da pessoa falar sobre o assunto, e daí para a gente ver como é bom entender sobre um assunto, dominar aquele assunto. Com certeza, com muito mais ainda a aprender. Nós estamos em processo. Mas na semana passada eu tive a oportunidade de conceder uma entrevista para uma rádio lá em Cláudio, e eu me lembro que o locutor virou para mim e falou algo parecido com o que você está falando. Que é tão bom quando senta alguém aqui e a gente bate esse papo, essa conversa, essa coisa humanizada. Só falta beber um café. Então é tão bom quando tem esse entrosamento e não é aquela coisa que responde só, não sei, vou ver, Da próxima você pede um café, porque eu vi que essa entrevista foi em formato de live, não foi? Ela foi em formato de live, exatamente. Você pede um café, da próxima vez você falou, quero café. E nada mais do que natural, igual eu disse, que nós estejamos em processo. Que inclusive o locutor depois citou um caso que foi entrevistar um atleta de futebol, um jogador de futebol, e ele, quando foi citar o nome do jogador de futebol, falou para mim o nome, e ele falou assim, você conhece? Eu falei assim, oi, de futebol eu entendo igual pilotar avião. Então, assim... Você tem a sinceridade e a habilidade de também se esquivar de um assunto que você não domina, não é? Exatamente, é mais do que natural. Sem mostrar ignorância. Aquele atleta como exemplo, citou aquele exemplo de que era um atleta, mas que não desenvolvia a fala, e eu tive que falar ali claramente, não ficar assim, não sei, quem é esse? Já ouvi falar. Lembra?
Pronto, aí você já estragou tudo, né? Se não sabe, é muito foi tão espontâneo que eu falei assim, de futebol eu entendo igual avião. É melhor dizer que não sabe do que passar vergonha e pedir para sair dizendo que está com vontade de ir no banheiro, né, meu filho? Exatamente, senão até porque o avião corre de cair. Deixa eu lhe contar, já estourado esse tempo, mas eu não posso deixar de lhe perguntar para a gente concluir. A gente está no período agora eleitoral no país, temos as eleições municipais, majoritárias dos vereadores. E a gente, isso é no país todo, tá? Não tragam para o domicílio a minha crítica e o meu comentário, né? A gente vê isso no Brasil inteiro. A gente tem candidato que mal sabe falar. A gente tem candidatos que têm um feeling político, mas não tem a versatilidade em conversar oratório. Eu conheço um mesmo que já falou comigo: Luiz, eu queria muito conseguir conversar e falar com você, mas eu não consigo, eu fico travado, eu gosto de política, eu quero ser candidato, e candidato tem que falar, né? O bicho fala igual povo na chuva. Se é verdade ou mentira tudo que ele vai falar, a gente não sabe, mas tem que saber falar. E se for mentira, com convencimento, não é? Dicas. Olha o oratório do ganha-perde. Pois é, como é que é dica de oratória para o candidato? Tem conserto a turma? Tem jeito de dar uma lapidada aí para quem está... Tudo bem, já está em campanha, né? Deveria ter feito antes o curso de oratória. Mas vai que é eleito, chega na Câmara, numa reunião, entra calado e sai mudo. E quando abre a boca para falar, é uma tristeza danada. Dá tempo, se eleito, fazer um cursinho de oratória com o Gilberto Vilela para poder externar ali seus projetos de lei, Gilberto? Com certeza. Olha eu complicando a sua vida. Dá tempo de fazer um curso, né, um treinamento para que a pessoa possa desenvolver. E, curiosamente, ontem à noite eu tive algumas mentorias online, individuais, que eu trabalho também com mentoria individual, e uma pessoa é candidata, é uma mulher que candidatou a vereadora, está na busca aí pelo legislativo, então com certeza, tem muito que aprender, Luiz, inclusive porque hoje nós vivemos uma realidade em que não basta mais aquele candidato que vai de porta em porta bater na casa dos outros, porque nem dá tempo de fazer isso. Ele precisa ir de porta em porta através do bolso das pessoas, através do celular que está no bolso das pessoas. Ainda bem que você consertou, Vilela. Ainda bem que você consertou. É o bolso do celular. Vai ter que ir no bolso da pessoa e falar: ó a propina aí, ó a compra de voto. Mas não, é o celular. É o celular que está ali no bolso das pessoas e que a toda hora chega mensagem, chega vídeo, chega áudio, e isso tem um alcance gigantesco. Mas para que isso aconteça, eu tenho então que saber fazer um vídeo, eu tenho que saber fazer um áudio, eu tenho que saber me comunicar com o público, eu tenho que tomar cuidado com o meu discurso. E não é aquela coisa toda bonitona que vai te tornar uma pessoa artificial. Sim. Porque tem essa questão contraditória, Luiz, que as pessoas pensam na oratória e esquecem desse contraditório, que é aquele personagem que o candidato cria. Aquele personagem, quando a pessoa vê um vídeo dele, ouve um áudio, ou vê na rua, parece que é até outra pessoa. Tem uns que viram artistas, né? E a coragem de vencer, o voto é importante, vote pelo crescimento de nossa cidade, né? Aquele negócio. Isso não é no Brasil, não, isso é em outros países. Não é. Esse é outro país, né? No Brasil, não. Porque é isso, longe de falar do país, de jeito não. Exatamente. Então, porque o que eu prezo muito na oratória, Luiz,
Luiz, e todos que nos acompanham, a naturalidade com a responsabilidade. Então é você se aproximar cada dia mais do natural e, ao mesmo tempo, acompanhar as técnicas. Senão você cria ali um personagem, uma pessoa estranha, uma pessoa que não tem nada a ver com o natural, e isso acaba assustando as pessoas, acaba que assusta o público. Um detalhe importante aí para o pretenso representante do povo, seja na Câmara, na Assembleia, o vereador ou na Câmara Federal, é aquilo que nós falamos, né, Gilberto? Informação, né? Eu acho que talvez nem tanto para quem está postulando aí ser eleito, mas aqueles que se consagrarem eleitos pela legitimidade do voto da população, ele tem que saber de política, né? Ele tem que saber do regimento interno da Câmara, né? Ele tem que saber da legislação municipal, ele tem que saber falar de política nacional, mesmo que ele legisle no município, porque é no município que começa tudo, né? A vereança é o maternal do deputado federal e do senador, né? Isso. Não é? Mas tudo isso dá trabalho, né, Luiz? Mas tem que aprender, ué. Tem 4 anos para o cara aprender alguma coisa, não tem não? Tudo isso exige da pessoa, exige que ela pratique, exige que ela esteja em comunidade para ver a realidade do povo, para conhecer a realidade e para fazer, seja leis ou seja busca de benefícios que vão ajudar aquela comunidade a ser melhor. Mas eu preciso entender o que o público precisa. Senão eu estou ali buscando uma coisa que não tem nada a ver. Eu estou fazendo este comentário e pedindo aí a sua explanação, sua orientação, porque assim, nesses anos de profissão, eu já cheguei a fazer entrevistas com candidatos municipais e fazer-lhes questionamentos a nível estadual ou federal, e o cara me dá uma resposta esdrúxula, sem cabimento algum. Eu não vou aqui citar a pergunta nem a resposta, que a gente acaba identificando o sujeito e fica magoado, né? Até porque é gente de outro país que eu sei. Foi entrevista internacional que eu fiz. Mas assim, o cara acha que ele é um vereador, por menor que seja o município, maior que seja o município, ele é completamente alheio às coisas que acontecem na federação, no estado, e só toma pé se tiver alguma coisa para aprovar, ele tiver que tratar diretamente. No dia a dia, ele não se liga disso. E aí isso dificulta a comunicação, tanto ali com seus pares, né? Essa oratória dele de dissertar no púlpito da Câmara, seja ali no seu assento da Casa Legislativa, seja para representar o município, defender as suas ideias, os seus projetos. Se ele não tiver a informação, aliado a esta prática e essa técnica, esse aprendizado de oratória, ele vai para lugar nenhum, né? Vai ser um mandato curto, provavelmente, né? E tudo tem a ver com aquilo que nós comentamos agora há pouco, Luiz, que é a qualidade das coisas, a qualidade daquilo que você fala, do que você faz. E tem muito a ver também daquilo que nós falamos sobre o conhecimento do assunto, conhecimento daquilo que você envolve. Porque a vereança, o trabalho do vereador é um trabalho muito sério, é uma coisa muito importante para a comunidade. Então você, tendo ali uma boa comunicação, uma boa proximidade com o seu público, um bom conhecimento sobre a realidade do povo, consegue fazer muita coisa bacana, e o povo precisa disso. Então é um trabalho assim digno, é um trabalho muito sério e que precisa ter uma valorização, inclusive por parte de quem os ocupa, para que aquilo realmente seja melhor respeitado, porque é uma oportunidade. Vamos supor, um vereador, Luiz, tem acesso a muitas coisas que eu, como cidadão comum, não tenho.
né, a busca de recursos, a busca de votação de um projeto, de melhoria numa cidade, o alcance deles é muito maior do que o nosso. Nós temos o nosso alcance também, mas o deles é muito maior. Então é algo muito importante, algo que tem uma seriedade muito grande e que eu valorizo mesmo as pessoas que vestem a camisa de vereador e fazem pela comunidade. Isso precisa ser respeitado. Pois bem, nós batemos um papo com o jornalista, professor de oratória Gilberto Vilela, ao qual nós gostaríamos muito de agradecer ter reservado, ele está chique agora, tempinho na agenda. Tem 7 meses que eu estou esperando aqui uma vacância na agenda do Vilela, congressos, cursos. Nem a Globo conseguiu chamar, graças a Deus eu consegui chamar primeiro. Quero te agradecer, viu, a atenção conosco. Ela rodou. Rodou. Dá os seus arroba aí. Pode conversar. Se chamar, a gente pode pensar. Tá. Dá os seus arrobas, os seus e-mails, os seus telefones aqui, depois eu mando o boleto. Ah, sim, depois você passa a chave Pix. Isso. Né, que a gente troca informações. Luiz, muito obrigado pela oportunidade. Eu faço isso com muito carinho, assim como eu faço a parte dos treinamentos, os individuais, os online, os presenciais, os coletivos. Eu faço isso com muito carinho. Então, isso para mim é mais uma oportunidade. E eu acredito muito nessa questão da parceria, dessa abertura de espaço, onde eu trago informações positivas para o nosso público, onde você também complementa essas informações em respeito ao público. Então eu vejo isso como muito positivo, porque a vida é essa. Hoje a gente pode, amanhã a gente não sabe. Então a gente precisa aproveitar esses momentos e partilhar as coisas com a comunidade. Então eu agradeço aí a todos do Jornal Espaço, aos canais de comunicação dessa equipe. Muito obrigado aí pela oportunidade. E aqueles que tiverem interesse em saber mais a respeito do assunto, é só me procurar nas redes sociais. Nós temos lá o Instagram, Gilberto Vilela, que tem um monte de conteúdos que complementam isso que nós falamos. Tem também o YouTube, Gilberto Vilela, tem Facebook, que você pode também utilizar, tem o meu WhatsApp, que é o 37999629450, 37999629450, tem o LinkedIn. Então tem várias formas de contato que cada um pode aproveitar para a gente ampliar essa nossa comunicação e dar a nossa contribuição, não é mesmo, Luiz? Para que a gente possa melhorar alguma coisa, possa melhorar um pouco do entrosamento e humanizar a comunicação entre as pessoas.